Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Startup Dilema. Eu sou o João Celarim. Eu sou Bruno Soares. E Bruno, hoje um tópico muito bacana que a gente tem, um dilema muito bacana que é: devo ou não prestar serviço na minha startup? O que você Não, acha, com Bruno? Vamos? certeza não. Com Com certeza não, certeza porque o não. que vale é só a receita de software pura. Então fechou o episódio de hoje, foi isso, pessoal. Da onde que veio esse estigma, esse dogma de que as startups de tecnologia, de software, não devem prestar serviço? Eu acho curioso isso, né? Porque se tu olhar sobre prismas diferentes, é, porque assim, tu pensa do ponto de vista do teu cliente. O teu cliente se importa que você só presta serviço só de tecnologia e nada de serviço? Não, o seu cliente não está nem aí. Você está resolvendo o problema dele, não é um problema para ele. Quando a gente pensa do ponto de vista de M&A, o comprador se importa que você... Também não. O comprador se importa que a sua empresa faça sentido, que a empresa gere caixa, entre outras coisas. É, se fala, e eu não vou generalizar aqui porque eu sei que não é todo mundo, mas existem alguns fundos que são mais, não, isso não é tech, isso não escala. Eu adoro essa frase, né? Isso não escala, isso não é tech suficiente. É, e tem gente mais. É, parece que isso criou um negócio que, portanto, eu não posso prestar serviço. Eu não posso fazer algo não tech na minha companhia, porque ela é uma empresa de tecnologia. Eu estou desvirtuando, é, o investidor não vai gostar. Cara, mas, primeiro, tem investidor, e muitos inclusive, né, que vão entender muito bem a tese se o serviço fizer sentido, porque não é qualquer serviço, a gente vai chegar lá, é, e o teu cliente não se importa, se tu for primeiro ninguém se importa. Então, para quê? Né? Porque eu acho que tem é, uma coisa meio mal contada, é, virou isso na cabeça de muito empreendedor, que é isso, né? Não posso prestar se não estou fazendo coisa errada, né? Eu não sei se tu tem essa mesma percepção, Bruno. Sim, total. Eu passei por isso também. Durante a jornada dentro da Feeds, em alguns momentos eu tinha medo de prestar serviço. Até que eu fui entendendo que quando tem um serviço que está totalmente conectado com o valor que o teu cliente espera de ti, ele está muito disposto a pagar por isso. E isso te ajuda em várias frentes. Te ajuda a gerar mais caixa, te ajuda a gerar mais receita anual e principalmente ajuda a alinhar o teu cliente a usar melhor o teu software, o lado mais escalável do teu negócio. Né? Então vamos pegar o exemplo talvez os dois serviços que a gente mais utilizou lá e que eu acho que faz muito sentido utilizar numa empresa de SaaS, né? Ou que tenta ser um SaaS puro, vamos dizer assim. Um é o serviço de implantação. Né? Quando a gente fala de um SaaS B2B, tu tem um serviço ali que você pode cobrar por aquele serviço, vai gerar uma renda extra, uma receita extra, e está totalmente alinhado com a entrega de valor que o cliente, ao comprar o software de ti, está esperando. Né? Porque não é implantação no sentido técnico da palavra de ir lá configurar puramente a plataforma. Então, tu pode criar um processo de implantação que tu entrega muito valor para aquele cliente, Uhum. como educação, né, melhores práticas, treinar a equipe que vai gerenciar o software, outras pessoas da empresa, mostrar os benefícios daquilo. Então, isso para a gente foi uma chave muito relevante. E eu lembro que no começo eu não cobrava implantação por dois motivos. Um, com essa viés de, putz, se eu começar a cobrar serviço, daqui a pouco eu vou ter uma receita que não é recorrente, e isso vai ser mal vista. Eu E vou o adivinhar o segundo, que eu tinha segundo. medo, Eu ia falar isso, medo de cobrar. e o medo de cobrar. Meu Deus, se eu cobrar isso, as nossas vendas vão por água abaixo, Ok. né? E isso nunca aconteceu, a gente nunca deixou de vender desde que a gente implantou o serviço. E ficou muito mais. E quando a gente começou a cobrar com serviço, a gente conseguiu montar um time de serviço muito mais robusto para entregar um primeiro valor mais rápido, né? Então as peças meio que foram se encaixando. Legal. Exato. Eu acho que esse medo, medo de cobrar, normal, acho que todo mundo já passou por isso. Depois, com o tempo, tu vai entendendo que não faz sentido. E medo de deixar de ser puramente tech também é uma coisa que ainda vejo o empreendedor com tempo já de experiência ainda fazendo hoje, mas que não faz sentido. Dito isso, Bruno, é,
Tem uma pergunta aqui. O que tu classificaria como... Porque assim, quando eu penso em serviço, tem N possibilidades de prestar serviço, né? Plantação é um deles. Eu posso fazer coisas muito diferentes. O que tu colocaria numa caixinha de isso é um serviço bom de prestar, isso faz sentido, e o que tu colocaria numa caixinha de cara, isso aqui eu acho não vale, acho que não é uma boa ideia prestar esse tipo de serviço. Tá. Eu acho que a gente tem que refletir sobre o que eu quero com esse serviço primeiro. É um serviço que pode me gerar renda ou é um serviço que pode me abrir canal? Então, por exemplo, eu dei muito treinamento de OKR na época da FIDS. E nunca foi uma fonte de renda muito relevante, mas abria muito canal. Então, eu dava treinamento de OKR para as empresas não com o intuito de ganhar dinheiro com aquelas consultorias ou com aquele treinamento. Mas os clientes estavam procurando treinamento de OKR e o segundo passo que era contratar um software. Então, acho que tem que estar um pouco a entender de usar o serviço de forma estratégica para o teu negócio. Né? Quando a gente fala de um serviço que é para gerar renda, eu acho que a principal preocupação tem que estar alinhado com o core business, tem que estar alinhado com o serviço principal. Não adianta eu prestar serviço só por prestar para aumentar, para eu empilhar a receita. Né? Tipo, eu vou extrapolar aqui, mas eu tenho uma plataforma de RH e dou consultoria financeira. Porque não, é porque o meu background é financeiro, então eu dou consultoria financeira para poder aumentar a minha receita. Cara, a gente está muito desconectado com o negócio. Não funciona para nenhuma das duas coisas que eu falei ali. Não te ajuda como canal, como autoridade, nesse sentido. E apesar de te emplacar como receita, ele não está te envolvido no teu core business. Nesse caso, plataforma de RH, por exemplo. Eu acho que no início, tô começando, tô dando consultoria, tô fazendo que tu tá vendendo almoço para comer a janta e fazendo tudo. Beleza, aí cabe bizarrices que aí tu tá fazendo. Eu chamo até de coisa por fora, né? Eu dou consultoria financeira aqui, mas, cara, eu dou por fora isso aqui porque eu preciso me manter por enquanto a empresa não paga as contas. Tem nada a ver com o meu negócio, né? Mas alinhado com o negócio, exatamente. E tem um outro ponto que eu traria, Bruno. Eu acho que quando eu consigo descolar o valor de hora homem do resultado, esse tipo de serviço eu gosto muito. Porque assim, ó, se eu estou precisando de um serviço que ele é uma customização, um projeto, e vira um negócio de hora homem, a tendência é que eu vá ter margens piores. E cara, tu vai desenvolver um negócio aqui para mim personalizado, vai ser tantas horas, e no fim é isso que a pessoa vai. É isso que o cliente vai ver. A hora homem, eu vou pagar um preço por essa hora. Se esse preço eu achar que o preço da tua hora tá muito caro, eu vou questionar e tal. Isso é um tipo valor agregado, né? E aí Exato. entra naquele ponto que tu falou de realmente esse tipo de serviço é menos escalável do que um serviço onde tem alto valor agregado. Exato. E daí, no fim, o resultado disso é que se eu emplaco isso ganha volume, eu estou piorando a margem do meu negócio. O meu negócio que é tech e tem uma margem muito alta, ele vai para um negócio que depende, é muito intensivo em capital humano, tem muita gente lá e, portanto, eu tô com mais pior. É menos legal isso aqui. Agora, um serviço onde eu consigo fazer mais ou menos a mesma coisa para todo mundo, eu preciso de pouca gente para fazer, e tá descolado esse hora homem, eu acho sensacional. Por exemplo, a gente até estava falando sobre esse case aí. Imagina, eu pego a agenda de médicos e eu no braço, vamos ignorar que dá pra fazer com IA hoje, né? Mas, cara, eu no braço, eu vou lá e olho a tua base de clientes e eu faço contato com todo mundo para trazer mais cliente para, né? Faz um ano que você não voltou aqui, eu sou o teu oculista, vamos retornar e tal. Eu mando para tua base um monte de campanha, eu mesmo executando. E daí, né, isso traz uma receita a mais, portanto o meu cliente fatura mais, portanto ele paga mais, totalmente descolado com quantas horas eu levei para fazer isso, né? Se eu coloquei IA, se eu automatizei alguma coisa no WhatsApp, se eu fiz no braço, não tá nem aí. Ele vai olhar o valor lá. Sensacional. Um outro exemplo que eu sempre lembro da Paytrack, da Dani, que
é um software que faz toda a gestão de viagens. Os clientes precisam comprar passagem, comprar hotel, comprar... Ela meio que montou uma agência de viagens lá dentro. Então, se o cliente já tem que comprar, ela oferece esse serviço. Cota aqui com a gente e tal. Ela não precisou colocar 400 pessoas dentro da agência. Não, a agência é uma empresa pequena. A diferença é que ela tinha uma base de clientes gigantesca para oferecer serviço. Com 2, 3 pessoas consegue dar conta de muita coisa, entendeu? Então, percebe que tem um descolamento muito grande, uma margem muito alta. Não é tech, né? O do médico que a gente falou ali pode com IA, hoje tu consegue fazer 100% tech. Da agência, tu consegue botar muita coisa de tech, tá? Mas tu consegue fazer tudo no braço isso aqui. E a conta ainda fechar maravilhosamente bem. Esse tipo de receita aqui tá mais alinhada. Não é software. Cara, zero problema. Margem maravilhosa. Outro tipo de serviço, margem apertada, né? Então, se isso aqui, o da margem alta, tudo bem eu escalar para todos os meus clientes. O da margem ruim, fica complicado, né? Mas mesmo assim, acho que nesse mundo de tecnologia que a gente vive, os serviços prestados para outras empresas ainda tem valor agregado com uma margem razoavelmente boa, né? É diferente de fazer um body shop. É diferente de fazer um body shop, tipo, eu contrato um programador a R$100 a hora e eu revendo a R$200 a hora, R$250 a hora. Tá muito correlacionado à hora trabalhada. Isso é muito apertado, exatamente. Agora, por exemplo, uma das coisas que a gente fez na Feeds, comecei a dar treinamento, a gente criou alguns frameworks de gestão de pessoas. A gente criou 2 masterclass, uma de OKR e outra de um chamado Framework de Alto Desempenho, onde a gente treinava as lideranças sobre as melhores práticas de gestão. Uhum. E aí, eu não lembro agora o salário de uma pessoa, mas sei lá, custa para a empresa, sei lá, R$200 a hora, R$150 a hora, e a gente vendia uma masterclass por R$2.000 a hora. Uhum. Tá descolando então, totalmente do... Tá muito descolado ali da hora, porque o valor de um treinamento, quando tu faz um treinamento one-to-many, tu tá treinando 10 gestores do outro lado, 15 gestores em 2 horas dentro de uma sala online, não tem custo de infra, não tem... Uhum. Então, a gente começou a gerar bastante receita assim, até um ponto que a gente estava, por exemplo, vou tentar lembrar alguns números aqui, 1,5 milhão de MRR, vendia mais R$100.000 e assim, 1,5 milhão de MRR, adicionando, sei lá, 70, 80 mil de novo MRR por mês, mais 100 mil de receita de serviço, de implantação, mais uns 20 mil de outros serviços, sabe? Então, aí vai empilhando, no final a tua margem tá muito boa, tá super saudável, porque o core é do software, já tem uma base de clientes relevante, e tu continua agregando serviço para aumentar, inclusive, o teu EBITDA, né? Teu EBITDA, porque tu tem um serviço ali com valor agregado bem relevante, isso te dá caixa, isso te dá fôlego para continuar reinvestindo no teu core, né? Sim, exato. E é engraçado que algumas dessas situações que a gente tá falando aqui, o cliente está disposto até a pagar mais, né? Eu já vi alguns casos assim de empresa com ticket muito pequenininho, porque o software, até onde o software consegue ir, o cliente não topa pagar mais do que aquilo, já está apertado, o mercado está muito concorrido, o valor não é tão bem percebido. E daí, se eu adiciono o braço de serviço, vamos olhar para esse exemplo que a gente estava dando aí do médico, né, do fazer. Olha a diferença. Eu fazer um software para gestão de clínica, que, cara, hoje está atrasado criar um software para gestão de clínica médica. Já tem muitos estabelecidos. A tendência é que tu ou vai ter que tirar um de lá, ou tu vai ter que entrar em alguém que já não quer mais nenhum, porque já testou alguns e já saiu de todos. É muito trabalhoso. Né? Tu certamente não vai ser o primeiro que vai bater, a menos que seja um consultório que acabou de abrir, não vai ser o primeiro que vai bater na porta desse cara. Então é muito trabalhoso fazer um negócio desse. E com concorrência maior, tu não vai conseguir cobrar R$2.000 por mês numa clínica médica. Não vai. Agora, se tu consegue trazer um volume alto de clientes, depois, cara, ele topa pagar algum valor a mais, né? Então, mas eu fico nesse purismo aí, eu posso dobrar meu ticket médio, posso, né, expandir muito mais, então acho muito curioso isso. E se a gente pegar esse exemplo que tu deu agora,
até para quem está nos acompanhando aqui e ainda está no começo, assim, muito incipiente da sua startup, ou está nos ouvindo porque sonha em ter uma startup e tudo mais, esse exemplo que tu deu é um exemplo ótimo de como começar sem ter tecnologia, né? Você tem uma ideia. Eu acho que eu tenho a minha habilidade comercial me permite pegar os últimos 200 clientes de uma clínica médica, os últimos 1.000 clientes de uma clínica médica, e se eu mandar mensagem para eles no WhatsApp ali, provavelmente vou ter uma taxa de conversão alta. Né? Então, por que eu não começo com um serviço? Vou lá, bato na clínica e falo o seguinte: olha só, se tu me der 1.000 clientes aqui e eu fechar 50 desses clientes para ti, quanto que tu me pagaria? Né? Quanto é que vale esse serviço? Se depois tu vai automatizar com workflow, com tecnologia que seja, com IA, com N8N, blá blá blá, tecnologia é meio, não é fim, né? A questão é, existe um mercado e existe um serviço no meio. Na verdade, o software, agora com IA, está ficando mais evidente, né? Mas a ideia é que o software te ajude a automatizar e escalar coisas que antigamente se fazia manualmente. Então, também tem essa proposta de enxergar o serviço como algo para validar o mais rápido possível se a tua tese, nesse caso são duas teses, né? Alguém quer pagar por isso, e se eu fizer isso, realmente eu vou obter um valor. Se eu pegar uma lista de 1.000 clientes, eu consigo converter pelo menos, sei lá, 10%? Né? Sim. E tu me fez lembrar de uma coisa muito curiosa. Criar uma empresa de tecnologia muitas vezes é o objetivo de alguns empreendedores, né? Minha empresa, que era uma empresa de tecnologia, teve situação, tu fez eu lembrar agora, que a gente esbarrou nesse negócio de serviço, estava mentorando uma empresa, e chegou num cenário onde, cara, prestando serviço eu gero muito mais valor. Ele tá tentando montar uma empresa de tecnologia, tava bem no início, assim. Quero fazer tecnologia. E daí a gente entendeu junto ali na conversa que o serviço gerava um valor absurdo. E a cabeça, tá, mas e como é que eu vou fazer para botar tecnologia? Tipo, por que tu quer ser uma empresa de tecnologia? Por que tipo, aqui tem um dinheiro absurdo na mesa, que tu já validou isso aqui, já gerou valor pro cliente, o cliente te pagou um ticket absurdamente alto e aqui tem dinheiro. Tu tá ainda tentando ser empresa de tech, e por quê? Por que pode ser uma empresa de serviço? Qual que é o problema? Aí eles se olharam assim, não sei. E daí em diante a gente falou, cara, empresa de serviço, tá bom. Não era o serviço hora homem, exatamente, era um serviço que gerava um valor agregado absurdo. E aí, no fim, até me despertou até curiosidade. Eu tenho que fazer um ping com essa turma aí pra ver em que pé que ficou, mas era isso, tipo, não, mas eu quero tech. E daí, eu vou emendar isso com uma pergunta, Bruno, que é, o que tu acha? Tô prestando serviço. O serviço tá funcionando. Vale mais eu continuar prestando serviço que tá funcionando ou indo bem, ou eu crio a tecnologia para que o cliente faça ele mesmo usando o meu software? O que você acha? Excelente pergunta. Acho que tem muitas variáveis, muitos dependes aí. Eu acho que um depende o que a pessoa quer como empreendedor. Por exemplo, eu sou de tecnologia, então o meu sonho era ter uma empresa de tecnologia. Se eu tivesse ganho uma empresa de consultoria, ou se eu tivesse ganho, sei lá, uma padaria super bem sucedida, sabe, tipo, ganhei, alguém me deu, cara, um tio-avô morreu e ganhei uma padaria. Cara, eu não tocaria, tipo, porque meu tesão não é tocar uma padaria, meu tesão não é tocar uma loja, meu tesão não é tocar uma empresa de serviço, meu tesão é tocar uma empresa de tecnologia, porque eu sou de tecnologia. Sim. Agora, e aí, essa tua pergunta, eu estava refletindo aqui, talvez a minha resposta 2 anos atrás ela fosse diferente da que eu vou falar agora. Mas a IA, do jeito que anda, como andam as coisas, eu acredito que faria muito sentido ganhar escala utilizando IA. Então, eu vejo que tem duas grandes oportunidades para uma empresa que é puro serviço hoje. Uma é ganhar uma escala absurda IA. Então, hoje tu tem capacidade com 20 pessoas, tu consegue fazer 20 projetos. Com IA, tu consegue com 20 pessoas fazer, sei lá, 80 projetos. Então, acho que tem um ganho absurdo de escala aí que é interessante.
E o outro é tentar entender qual parte desse serviço tu consegue realmente terceirizar com tecnologia para criar uma empresa, aí em vez de pegar 80 projetos por ano, cara, começar a trabalhar com 800 clientes por ano, sei lá. Mas eu acho Uhum. que tem uma conexão com o que está no sangue da pessoa, eu acredito. No meu caso, eu acho que eu iria para uma empresa tech, tentaria Sim. transformar. Legal. Legal a tua perspectiva. O meu pensamento dessa resposta, eu responderia isso com follow the money. Onde é que está o dinheiro? Para ficar no mesmo exemplo, o que eu estava pensando aqui, se a gente olhar o negócio da clínica médica lá, onde eu acho que teria um problema de eu fazer a tecnologia para o cara executar. Imagina, eu estou fazendo para você, cliente, eu estou no braço, indo atrás fazendo campanha para tua base, etc, etc, para trazer clientes novos. Aí, concordo contigo, se eu usar IA aqui, eu vou dar uma escala nisso. Um outro caminho eu vou colocar essa opção na ferramenta para que você possa executar e você possa decidir. Qual que é o problema disso para mim? O problema é que o cliente não vai fazer. Várias vezes. Ah, mas eu botei todas as ferramentas ali, botei passo a passo. Cara, esse cara tá corrido, esse cara tem um monte de coisa na cabeça dele. Ele não é o cara que domina as ferramentas de software ou campanha de marketing que tu vai fazer. A tendência é que ele vai fazer mal feito, não vai fazer, né? Vai ter um percentual ali que vai executar bem, vai ter a maioria não vai, né? E tem muita, né, mantendo aqui no exemplo, tem muita gente de clínica que não faz gestão direito, não vai ligar os pontos aqui, preciso priorizar isso aqui, não vai acontecer, né? Eu estou usando esse exemplo aqui pensando num outro na minha cabeça que eu sei que era um caso que tinha isso na prática. O cara tinha, pô, mas tá ali pro cliente fazer, mas o cliente não faz. Sim, não vai fazer mesmo. Dá para extrapolar isso que você está falando com uns memes que viralizou do cara com um notebook embaixo do computador, né? O novo nerd do cloud, assim, tipo, o chat GPT e tal, daí ele vai, tipo, numa barraquinha de praia e fala, vamos automatizar a tua barraquinha hoje, sabe? Exato, exato. Claro, o outro extremo. A galera da clínica, o cara que é médico, ou a secretária, eles não vivem no mundo que nós, eu, João e vocês estão nos ouvindo aí, vivem. Eles têm uma dificuldade muito grande de entender os conceitos de software, os conceitos de marketing, os conceitos de negócio. Eles não estudaram isso, eles não dominam isso. O sonho deles era poder ter uma clínica e fazer o que eles gostam de fazer, que é atender. Assim como você que é desenvolvedor e tu não gosta de ir lá fazer o frente comercial, tu não gosta de pensar no marketing, tu gosta de pegar um problema e resolver com código, né, com produto. É a mesma coisa. Então, isso que tu tá falando faz muito sentido. E talvez, nesse exemplo que tu deu aí, a pessoa vai perder até mercado. Porque falou, enquanto o João fazia para mim, funcionava, depois que ele parou de fazer para mim, o negócio começou a Uhum. desandar. Mesmo que ele E eu, seja o responsável. uhum. Eu acho curioso que é, eu, eu também tenho um background técnico. Se eu fosse responder essa pergunta há vários anos atrás, eu ia responder o que eu quero com tecnologia. Hoje eu respondo assim, follow the money. Cara, o dinheiro tá mais no serviço. Cara, zero problema montar uma empresa de serviço. Claro, que mostre capacidade de atração e crescimento e imagem, né? Mas se tu pega esse exemplo aí, então eu botei a solução para o médico ir lá fazer. Então eu sou um módulo dentro da ferramenta que o médico usa. Agora o módulo de fazer campanhas e tal. Esse médico ele vai me comparar com outras ferramentas de gestão e tal. Ah, mas tem um módulo, tá, mas não sei usar direito, mas. Aí vira. Eu ainda estou competindo com as outras ferramentas que ele tem disponível. Ah, mas o meu produto é melhor, cara. É, entre o produto ser melhor e fazer o médico de fato entender, existe uma lacuna. Quando eu saio disso aqui e eu sou puramente um cara que eu vou gerar para ti o resultado. E eu penso, especialmente se eu sou o cara de serviço. Eu sou um maluco que eu vou aumentar a tua receita. Eu não sou tecnologia, não sou software. Na cabeça desse cara, ele não vai nem cogitar me comparar com o software de Uhum. gestão. Eu sou o cara que chegou, a empresa de serviço.
eu tenho muito menos comparável, né? Eu, tipo, não, Uhum. cara, o Bruno é o cara que lota a minha agenda. Por exemplo, tá bom software, eu ouço o seu software, mas já tem um cara que lota a minha agenda aqui. Você é um software novo? Tá, então deixa eu te comparar com o que eu uso aqui. São outras. É uma forma muito. É uma barreira muito menor para entrar, né, no cliente. Eu estou entrando e eu não estou sendo comparado. Por isso que, tipo, para quem tem a pilha de não, se quer uma empresa de tecnologia e tal, esse caminho talvez não funcione, né? Eu sou puramente serviço. Para quem tá com a pilha do follow the money, onde tá, nesse cenário aqui, E né, tem faz mais todo uma sentido. coisa na vantagem, né, de trabalhar com serviço, que é, vai ver quanto tempo demora para te gerar 50 mil de MRR numa empresa de SaaS. Uhum, E compara quanto tempo dá para gerar 50 mil de faturamento numa empresa de serviço. Muito mais rápido. Né? Claro, vantagem, uhum, assim, no longo prazo, quando tua receita, se tu tem um churn controlado, tua receita começar a empilhar, beleza, deu certo. Lembrando que 95% das startups falham nos primeiros 3 anos, 5 anos, né? Mas se tu exatamente. passar essa barreira e realmente conseguir empilhar a receita lá no futuro, beleza. Mas começar com um serviço, né, ou ter uma empresa de serviço, ou começar com o serviço, te gera uma receita rápida, meio que imediatamente. Uhum. E muito legal tu falar essa questão aí do crescimento e tal, que daí me volta na cabeça um negócio do ticket médio, assim. É, uma mentoria que eu tava dando esses dias, o cara montou um software, é um software de gestão, não vou falar o segmento aqui para não, enfim, expor a pessoa, mas software de gestão para um segmento que não tem dinheiro, não, né, uma empresa, empresas pequenas, ele cobra R$ 50 por mês. Aí ele fez o cálculo, se eu não me engano, eu vou até é, fazer a matemática aqui para ter, porque era assim, ó, 50 por mês, né, eu vou analisar isso aqui, 600, era isso mesmo, exatamente. Ele falou que em 5 anos, o plano dele, cara, vai dar certo, eu vou crescer, vou vender e tal, em 5 anos eu terei 10 mil clientes na base. Aí tem dois pontos. Primeiro, as pessoas subestimam o quão fácil é conseguir 10 mil clientes. Não é nem um pouco fácil conseguir 10 mil clientes. Ele olha, eu não sei qual que é o segmento, mas vamos supor que seja MEI, vamos generalizar MEI. O cara olha e fala, ele tem 10 milhões de MEI, pô, se eu conseguir 10 mil clientes, fechou, né? Aquela Odeio análise top-down. esse slide de pitch deck que é o TAM Samsung. O TAM, a bolota na casa sempre do bilhão aqui, o SAM ainda na casa do bilhão grande, e aí o TAM menorzinho, o som menorzinho. Mas aí, se eu capturar apenas, aí insira qualquer número aqui do mercado, eu faturo 2 trilhões. Aí, cara, tu não tem noção do quão difícil é. E Uhum. mais do que isso, ele falou que é 10 mil em 5 anos, tá? É muito difícil, mas não é impossível. No segmento dele, eu acho bem difícil. É, mas agora multiplica 50 por mês por 10 mil. Se ele tivesse 10 mil clientes, ele estaria faturando 6 milhões em 5 anos. Eu falei, tá, pra quê? Em 5 anos tu vai estar fazendo 6 milhões? Pra quê? Tipo, mais uma vez, né? Não demérito nenhum se você quer um lifestyle business e quer viver de tecnologia, tá? Ok. Claro. Mas vai ser um trabalho absurdo para conquistar. 10 mil clientes incomodam. A base de 10 mil clientes vai te pedir 1 milhão de coisas, vai dar problema. Quando o teu sistema cai, 10 mil pessoas revoltadas. Então, é um nível de trabalho É porque o cliente, absurdo. as pessoas não entendem que o cliente de 50 reais às vezes incomoda mais que o de 5 mil. Porque o de 5 mil ele está muito mais preparado para lidar com esse tipo de situação. Ele já usou outros softwares, já usou Exato. outros serviços, já usou outro produto. O de 50 reais, ele não sabe, assim, qualquer probleminha que der. Esses dias eu vi alguém mandando um print num grupo ali de builders, que ela mandou assim: ó, o sistema caiu de novo, e mandou o print, né? E ela tava sem internet, entendeu? É isso, um serviço de 50 reais, tu receberia, e fora do ar, tu receberia 10 mil chamados, ou sei lá, pelo menos 1.000 chamados, pessoas falando que estão com problema. E às E, vezes ô, o João, deixa eu problema não falar. tem nada a ver com você, exato, né? Exato, não tem nada a ver.
Vamos para o outro lado, que é a galera também que protege o produto com o serviço. Do tipo, não, eu tenho uma empresa de SaaS, meu negócio é só SaaS, quero ter uma empresa de SaaS, lá no discurso é uma empresa de SaaS, software como serviço, paga mensalidade, recorrente, mas aí quando você vai olhar os números, tá 50-50, assim, tipo, não, fatura aqui 100 mil reais de MRR. Aí tu vai olhar, na verdade, 50 mil assinatura, 50 mil é um serviço recorrente, ele parcelou aquele serviço, ou ele dá uma consultoria todo mês para o cliente. Já viu alguma coisa nesse sentido? Já, só uma não, Bruno, já vi algumas. Quando eu olho para isso, mais uma vez, eu não sou purista do software, para mim o negócio é follow the money. Quando eu olho para isso, o meu problema não está no 50-50, 50 software, 50 serviço. O meu problema está qual o tipo de serviço e quanto eu preciso de pessoa para prestar esse serviço, portanto, qual a margem que eu tenho. Então, vamos pegar os exemplos que a gente citou lá atrás. Se eu estou fazendo 50-50, dos quais 50 é todo projeto específico que eu tenho que fazer customização para cliente, fazer coisa, e que de baixo valor agregado, e que o cliente não está disposto a pagar muito mais do que eu gasto com as pessoas usando e tal, eu sou contra. Não acho que deveria. Né? Eu botaria outras coisas na equação. O quanto isso é necessário para que o meu software esteja bem adaptado. Eu acho que tem uma variável de risco bem importante nesse ponto aí, que é se eu tirar esse acompanhamento semanal, que é um serviço que eu cobro do meu cliente, a probabilidade de ele churnar é muito alta, né? Eu já vi casos onde a empresa tratava como se fosse, né? Não, eu preciso disso aqui. O serviço era absurdamente caro que ela cobrava, ficava com o cliente por um tempão, e tinha assumido que sim, se tirasse isso e tal. E com o tempo, essa mesma empresa conseguiu reduzir todo o tempo que ela gastava para trazer o cliente, para onboardar, para prestando serviço. A quantidade de serviço reduziu e drasticamente o impacto no churn não se refletiu igualitariamente, assim. Então, era mais uma hipótese, aquelas hipóteses que não foram validadas e que eu acredito, a minha crença de que isso ia acontecer, do que a realidade. Então, quando eles redesenharam e fizeram todo o processo, cara, continuou igual. Agora, assim, se é um caso onde o serviço, se eu tirar o serviço, se eu reduzir, seja lá o que for, eu aumento drasticamente o meu churn, eu tenho que entender se de fato eu tenho uma empresa de software sustentável, né? Talvez não. Talvez eu sou uma empresa de serviço fingindo que eu sou de software, né? Então eu preciso estar sempre. Tem algum número que tu acha que é um número mágico de relação saudável entre receita recorrente de assinatura e serviço? Não tem um número mágico, Bruno, mas tu falou uma palavrinha mágica muito, muito legal, que é recorrente. Mais uma vez, por mim, eu não tenho zero problemas que a tua empresa seja 80% serviço e 20% software. Se o teu serviço for recorrente. Né? Se o teu serviço ele é uma coisa pontual, que é um projeto que é específico e tal, não é que tua empresa não pode ser boa e não pode funcionar. Ela pode, mas para mim, eu analisando a tua empresa, eu vou olhar sob a ótica do o quanto tu consegue crescer e escalar com isso aqui e quanto de margem tu consegue ter. É um serviço, vamos voltar pro exemplo do médico lá. Cara, consigo gerar, aumentar a receita de todo mundo aqui, trago o cliente para todos os médicos, consigo fazer tudo, e bolei um software agora que faz alguma coisa ali pro cara também, só que esse software é 10% da receita, 90% eu fazendo o negócio do Brasil. Cara, tá lindo. Mas do ponto de vista de
pensando numa possível venda, numa possível captação, uma empresa que fatura 10 milhões por ano, 80% serviço, e uma empresa que fatura 10 milhões por ano, 80% software, eles têm valuations diferentes perante o mercado, ou não? Cara, não necessariamente, tá? É que no fim, se a gente pegar e olhar puramente o que é o valor da empresa, vamos pegar, ser bem Caxias e usar aqui o fluxo de caixa descontado. Aqui. O que vai impactar aqui é a tua margem e teu crescimento. Se tu tem um serviço que destrói a tua margem, tu vai valer menos, né? Ou um serviço que te impede de crescer. Agora, se tu tem um serviço que está equiparável em tecnologia, a diferença é que tu vai atrair compradores potencialmente diferentes. A gente tem um case na Queston que não foi divulgado porque o comprador não deixou. Mas era uma empresa que, quando entrou na Queston, faturava 800 mil por mês. Quando ela saiu da Queston, ela está faturando 8 milhões por mês. Isso foi num span de 2 anos, tá? Quando ela entrou na Queston, ela era tecnologia pura. Para mim, esse é o exemplo perfeito. Era tecnologia, era o SaaS e tal. Esses caras entram na Queston, recomendação da Queston, cara, tem um serviço aqui quicando, tem um negócio aqui para tu fazer que ninguém faz, tá quicando aqui, tem um dinheiro absurdo na mesa, faz isso aqui. Os caras fizeram, abraçaram. O negócio cresceu bizarramente. Eles foram comprados, se eu não me engano, eu entrei na Queston quando tava fechando isso daí. Se eu não me engano, foi 150 milhões de reais, tá? Uma empresa gigantesca comprou, a receita deles virou completamente, era uma empresa de software, deixou de ser, de serviço, margem absurda, o EBITDA dos caras era, se eu não me engano, na casa dos 50%, tá? Então, margem Super alto. estratosférica, e foi vendido por uma tonelada de dinheiro. E se ele fosse uma empresa de SaaS ainda, ele não teria crescido tanto. E se a gente usar a hipótese de que, vamos supor que ele conseguisse crescer a mesma tanto usando software, possivelmente esse comprador não ia comprar, mas talvez algum outro, né? A gente está falando de potenciais compradores diferentes. Então, acho que entra muito essa discussão daquilo que tu falou, né? Eu quero fazer tecnologia ou não? Mas do ponto de vista de M&A, aqui do ponto de vista de valor de mercado, cara, não necessariamente. Um número que eu sempre olhei na Feeds foi 80-20. Eu não lembro onde é que veio esse número. Do tipo ter entre 80% e 85% da receita mensal ali ser recorrente de software, né? E entre 10% e 15% de serviço. No final, como a gente não olhou tanto para serviço quanto até poderia ter olhado, e o MRR já estava ficando bem alto, né? Sei lá, 2 milhões de MRR para te fazer 200 mil de venda de serviço já é bastante coisa, né? Todo mês. Uhum. Então a gente não foi com esse receio de, meu Deus, vamos parar de vender serviço, ou a gente tem que subir mais MRR. Mas isso foi um número que, quando eu olhei para esse 80-20 ou um 85-15, me deu uma tranquilidade, falar, galera, vende serviço, tipo assim, vende as consultorias, vende os treinamentos, vende implantação, vamos subir o preço da implantação, vamos subir o preço das coisas, porque realmente ajudava muito, agregava muito valor sobre aquilo que a gente estava fazendo. Sim. Né? Eu estava muito alinhado com o negócio. E tu usou a palavrinha mágica, que é recorrente. A tua receita de software é recorrente, a tua receita de serviço, pelo menos a parte de implantação, não é. A implantação tem um ciclo de vida ali. Então, se tu tivesse um serviço que tu fizesse, gerasse recorrência pro cara e continuasse, não teria problema. Talvez o Bruno com a cabeça da época... suporte premium, assim, por exemplo, poderia ser um exemplo, né? Ó, tua mensalidade, João, é 4 mil reais por mês, tu pagar 500 reais a mais por mês, tem um serviço premium aqui de suporte. Eu acho que não é o melhor exemplo porque o valor gerado por isso ele não é proporcional, né? Tipo, ninguém vai pagar o dobro para ter um suporte. Mas deixa eu tentar inventar um exemplo que certamente não vai ser legal. Podia ter um consultor de RH, tipo, eu vou ser o teu RH, ou eu vou ser o teu
as empresas pequenas, a maioria dos nossos clientes eram pequenos e médios, não tinham o papel do CHRO, vamos dizer assim, né? Uhum. Do C-Level de RH. Então, um serviço que a gente tem é uma reunião. A gente não tinha isso na época, tá, pessoal? Estou só simulando aqui com o João para ver se a gente chega num. Um serviço que a gente tem é tu paga 2, 3 mil reais por mês, tu tem 4 reuniões com um CHRO de verdade ali, que vai te ajudar a criar estratégias de RH de médio e longo prazo. Eu acho que o projeto é um exemplo melhor. Eu gosto de olhar assim, qual que é a dor que a gente resolve desse cara, e dentro desse espectro que a gente resolve, qual que é o próximo passo? O que mais que ele tem que resolver? Disso aqui, tem alguma coisa que eu consigo achar um serviço com margem boa? Eu entraria nisso. Tipo, se tu consegue com uma pessoa gerar serviço para uma infinidade de clientes aqui, atendendo poucas horas e tal, a conta fecha. Cada cliente tem que ter uma pessoa nova. Já começa a ficar disparelho. Tá? Aí já não é saudável do ponto de vista de margem, entendeu? Mas o cara paga 4 mil para ti, tá disposto a pagar mais 4 mil se tu fizer a próxima etapa do job to be done ali, do problema que ele quer resolver, e isso tu vai ter que fazer no braço, mas essa pessoa consegue fazer isso para 80 clientes. Cara, por que não? Né? Tá lindo. Tu vai aumentar teu ticket médio. Quem acompanhou os outros episódios, eu certamente falei sobre isso aqui. Eu olho para crescimento sobre quatro vertentes, né? Que é a atração de potenciais clientes, conversão de potenciais clientes em clientes, retenção de clientes e ticket médio. Nesse caso aqui, qualquer uma dessas 4 variáveis que eu melhorar, eu estou crescendo mais. Nesse caso que a gente está dando aqui, sempre tá todo mundo sempre olhando, todo mundo de tecnologia está sempre olhando em como atrair mais clientes. Então, sempre olhando para essa frente aqui. O que o serviço faz é essa última aqui. Então, eu aumento o meu ticket médio. Eu pego a minha base, vou lá para a Dani. A Dani tem o PayTrack, software, ela pode olhar para a base dela e falar, galera, agora eu tenho uma agência que também precisa, só conta aqui com a gente faz. Olha para dentro da base. O ticket médio sobe. Portanto, a minha receita sobe, portanto, eu estou crescendo mais também. Né? Porque atrair mais clientes é difícil, é complexo. Tá todo mundo sempre tentando olhar para isso aqui. O ticket médio tem menos gente. Então, cara, o serviço para mim ele é perfeito para isso, entendeu? Boa. E indo para a reta final aqui do nosso episódio de hoje, eu queria trazer um ponto que a gente chegou a falar brevemente por WhatsApp, que acho que são 2 cases bem recentes no Brasil, de empresas de tecnologia que começaram a explorar muito o serviço, que foi a Comp.vc, que é de RH, e a Bart, que era uma empresa do mercado, uma empresa do mercado financeiro. A Bart já era uma empresa que tem um GMV super alto, e eles anunciaram, eu vi um post do Rafa recentemente, anunciando que eles criaram um produto novo que é um serviço. Ele leva meio que um CFO as a service lá dentro da empresa, uma pessoa que entende de produto lá dentro, eles prestam um serviço de altíssimo valor agregado, não sei explicar bem o que é, e deployam uma nova solução específica para aquele cliente. Muito parecido com o modelo da Comp, que é uma empresa de RH, né? Então eles levam um analista sênior de RH para dentro do cliente, uma pessoa especialista em inteligência artificial e construção de software, eles entram dentro do cliente, cobram um serviço, não sei qual que é o ticket médio, mas imagino que seja alto, para ter esses 2 profissionais lá dentro, eles entendem a dor dessas empresas e constroem algo super customizado para aquilo, e depois entra só uma licença, um licenciamento normal para tocar o negócio, né? Tipo, uma mensalidade para... Então, é uma reviravolta, porque a maioria, a gente começou o episódio falando sobre isso, a maioria dos empreendedores sempre tenta excluir serviço o tempo todo, tenta mirar só no software, às vezes, na maioria das vezes ainda com ticket médio baixo, não cobra implantação, então assim, foge muito do serviço. E agora, sei lá, nos últimos 90 dias, a gente eu vi 2 movimentos grandes de empresas que falaram o seguinte, não, peraí, eu vou entrar com o serviço primeiro, e vou construir um software, uma solução para aquele cliente super específica, e aí a partir daquilo eu gero a minha mensalidade, ou a minha receita recorrente a partir disso, né? E o curioso é que não eram empresas nascentes, eram empresas já com um porte relevante, né? Empresa nascente, beleza, eu vou lá top fazer qualquer coisa para daí ver o que vai dar. Empresa relevante fazendo isso. Me parece que a IA tem desbloqueado algumas possibilidades
que não se enxergavam antes, né? Mas no fim, é, eu te falei isso ali no WhatsApp, que é o que eu penso. É, mesmo sem IA, né? Se a gente tira IA da equação, já daria para estar fazendo isso, não? Daria, né? Eu vou achar alguma É que coisa. agora, é que agora talvez os economics façam ainda mais sentido, né? Possivelmente. Uhum. Porque vai dar escala, vai dar esse valor agregado em escala, Uhum. que era o ponto que a gente estava falando. Exato. É, mas no fim do dia, para mim, a matemática é essa, né? Aqui a gente está falando de um exemplo onde ele vai fazer um serviço que vai culminar em um software. É, e na minha visão, se vai virar software, não, eu não tô nem aí. Para mim, não, não me interessa. A margem é boa, tem dinheiro na mesa, tá conseguindo gerar um valor tão relevante que o cara tá pagando até mais do que. Eu tô crescendo, das 4 coisinhas eu tô aumentando a última, que é o ticket médio, tô crescendo, às vezes teve cenário que eu vi que o cliente topava pagar, acho que era 4 ou 5 vezes o que ele pagava pelo software, ele pagava pelo serviço. Cara, beleza, não vai converter 100% da tua base, mas olha, 4 ou 5 vezes. E daí, isso tem um impacto, e nesse caso que eu tô pensando, o churn era alto. No cliente que usava aqui não era. Porque daí, cara, com o teu serviço, eu dependo mais de ti, o teu software é ok, mas o serviço é bem legal. Então, o churn aumentava o ticket médio, eu crescia mais, eu reduzia o churn, tipo, uma série de benefícios paralelos que prestar o serviço trazia, que, não, eu quero botar o software. Se fosse só com a cabeça de software, não resolvia, né? Então, acho que foi um pouco óbvio que somos a favor, né, Bruno, de serviço. E qual que é a mensagem final, então, não fujam do serviço, entendam como pode complementar o teu negócio. Eu acho que a mensagem final seria ouçam mais o cliente, entendam mais o processo do cliente e tentem entender qual que é o próximo grande desafio no cenário que você está. Eu acho que tu falou bem lá no início, tu foi muito feliz em falar, Bruno, que não é fazer uma coisa que não tem nada a ver, né? Vou fazer uma expressão serviço de uma coisa. Não. Meu software está aqui. Beleza. Mas esse cara ele me contratou para resolver uma dor. Deixa eu entender a dor inteira. Tem um pedaço aqui que é mais software, ok. Tem um pedaço aqui que não é mais software, é serviço. E eu, conversando e entendendo, eu consigo entender se tem dinheiro na mesa ou não. Porque eu não vou prestar serviço só porque eu quero. Não tem dinheiro nenhum na mesa. Não é isso. Às vezes tem um dinheiro muito óbvio que tá lá, ninguém tá tocando. E é aí que o serviço entra, né? Boa, excelente. Mais um papo, encerrando por aqui. Obrigado, João. Boa. Bruno, mais um papo excelente como sempre. A todo mundo que está nos assistindo aí, obrigado. Fiquem à vontade para mandar mensagem para a gente perguntando como que a gente pode transformar a sua empresa de software numa empresa de serviço. Não, mas enfim, vai ser um prazer conversar sobre isso. Estamos à disposição. E Bruno, prazer como sempre. Valeu. Quarta temos tênis, 6 horas da manhã. Temos tênis 6 horas da manhã. Não vamos falar o resultado aqui, porque eu perco e eu não gosto. Mas quarta eu vou ganhar. Claro. Então tá, fechou. Valeu, galera. Até o Valeu. próximo. Tchau, tchau.